No final da década de 1960, a cidade de São Paulo vivia sob um terror de um homem misterioso, um criminoso que invadia mansões durante a noite, sempre usando uma lanterna com filtro vermelho. Seu apelido ficaria gravado para sempre na história policial brasileira, o bandido da luz vermelha. João Acácio Pereira da Costa nasceu em 24 de junho de 1942, em Joinville, Santa Catarina. Sua infância foi marcada pela pobreza extrema, violência doméstica e abandono. João Acácio ficou órfão de pai e mãe aos 4 anos de idade. Ele e seu irmão mais velho, Joaquim Tavares Pereira, passaram a morar com o tio. Segundo João, eles eram submetidos a trabalhos forçados, e ainda disse que ambos foram torturados fisicamente e psicologicamente pelo parente. Porém, o tio negou todas as acusações. Criminosos como João são extremamente mentirosos e manipuladores, que podem inventar histórias para ganhar o sentimento de pena das pessoas. Além de que na época era difícil acreditar que tal declaração era verdade, pois ele só veio falar após a sua prisão. Segundo o criminoso, na pré-adolescência ele foi abusado por meninos mais velhos, que eram seus rivais. Essas agressões sofridas parecem ter despertado seus piores instintos e ter acelerado seu comportamento antissocial. Sem ninguém para apoiar e direcionar para um caminho melhor, João descobriu na criminalidade um meio de sobrevivência, praticando roubos e furtos ainda em sua adolescência. O criminoso começou a causar revolta e fazer inimigos naquela cidade. Foi então que ele resolveu se mudar para o estado de São Paulo, fugindo dos furtos que praticou no seu estado natal, fixando residência na cidade de Santos, onde se dizia ser filho de fazendeiros e um bom moço. João levava uma vida pacata no lugar que escolheu para morar, mas ao contrário do bom moço que seus vizinhos conheciam, João viajava até São Paulo para praticar seus crimes e voltava para Santos usando sua máscara de homem trabalhador. O criminoso gastava o dinheiro obtido nos assaltos com mulheres e boates. Ao passar do tempo, João resolveu expandir a sua área de atuação, também praticando roubos e desmanches de carros no Rio de Janeiro. Ele ia de ônibus para o Rio e voltava de carro. Segundo ele mesmo, disse que foram roubados mais de 500 carros nessa época, porém as autoridades não conseguiram ligar nenhum desses crimes a João. Para o criminoso, as ruas já não eram mais um desafio, então João começou a invadir casas. Ele utilizava 3 métodos para fazer isso. O primeiro método que João utilizava era se ele conseguisse acesso a um quintal. Ele iniciava um pequeno incêndio e as vítimas desesperadas corriam para poder conter o fogo. Assim que as portas eram destrancadas, o criminoso rendia a família. Em posse de uma arma de fogo, João roubava dinheiro, joias e outros itens de valor e por vezes abusava das mulheres que encontrava. Pessoas que tentavam se proteger eram alvejadas. Algumas de suas vítimas conseguiram sobreviver após o disparo, mas infelizmente não foram todas. No pior dos casos, o criminoso agredia suas vítimas com chutes, socos e cortes por faca. O segundo método era utilizando um macaco hidráulico que servia para abrir as janelas, assim tendo acesso à residência e cometendo seus crimes. Mas foi utilizando seu terceiro método que ele ganhou o apelido de bandido da luz vermelha, usando uma lanterna de aro avermelhado que comprou em uma antiga loja de departamentos da Mapping. João era obcecado pela cor vermelha, então modificou a lente da lanterna para que a sua luz saísse vermelha. Assim o criminoso poderia sair de sua residência atrás de suas vítimas para poder manchar suas mãos com a cor que mais amava. João era vaidoso e vestia-se de forma chamativa, sempre com cores vivas, com peruca, chapéus extravagantes e lenços de cowboy cobrindo o rosto. Um retrato falado foi criado para poder facilitar o reconhecimento do bandido, porém não foi o suficiente para poder capturá-lo na época. Com dezenas de assaltos, abusos sexuais e homicídios atribuídos a ele pela polícia, sua preferência era por mansões. João tinha um estilo próprio de cometer os seus crimes. Como sempre, nas últimas horas da madrugada, ele cortava a energia da casa e usava um lenço para cobrir seu rosto e carregando a sua principal marca, uma lanterna com a lente vermelha. Tudo isso chamou a atenção da imprensa, que o apelidou de bandido da luz vermelha, em referência ao notório criminoso estadunidense Carl Chessman, que tinha o mesmo apelido e cometeu os crimes também parecidos. João também costumava passar por músico, carregando uma guitarra que havia roubado, e assim o criminoso passava o dia planejando o seu próximo ataque. No dia 3 de outubro de 1966, quando um estudante de 19 anos, Walter Brandon, ao tentar surpreender o bandido que acabara de invadir seu quintal de sua residência no Sumaré, foi alvejado com um tiro na cabeça, perdendo a vida na hora. 10 dias depois,
João assassinou o operário José Enéas da Costa, de 23 anos, morto durante uma briga com um criminoso em um bar no bairro de Bela Vista. João andava como se fosse o dono do mundo, acreditando que era invencível e que jamais seria pego. Em 7 de junho de 1967, o criminoso fez sua terceira vítima fatal, Jenison von Christian. A vítima estava armada e reagiu à tentativa de assalto, trocando tiros com o assassino. No dia 6 de julho daquele mesmo ano, aconteceu o último homicídio confirmado. O criminoso matou a sangue frio José Fortunato, que tentou impedir sua entrada em uma mansão que fazia guarita no bairro do Ipiranga. A polícia levou 6 anos para identificá-lo, até que o criminoso teve um pequeno deslize e deixou algo para trás. Os investigadores conseguiram as impressões digitais na janela de uma mansão atacada. Agora, a polícia tinha um nome e um rosto de João Pereira, e depois de 6 anos, eles não deixariam o criminoso sair impune. Em 8 de agosto de 1967, na cidade de Curitiba, João Acácio foi preso, após a polícia descobrir que ele vivia sob a identidade falsa de Roberto da Silva. O bandido da luz vermelha estava preso. No interrogatório, João confessou os 4 homicídios, 77 assaltos e mais de 100 abusos sexuais. No entanto, nunca ficou provado que o criminoso cometeu esses abusos ou que teve relações sexuais com suas vítimas. João Acácio Pereira da Costa foi condenado culpado por 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio e 77 assaltos, com a pena de 351 anos e 9 meses e 3 dias de prisão. Porém, na época do crime, o período máximo que alguém poderia ficar de reclusão era de 30 anos de prisão, e nos dias atuais, a pena máxima de prisão é atualmente de 40 anos. Na prisão, João disse que sua vida estava voltada para Deus. O criminoso, em seu tempo detido, recebeu diversas cartas de mulheres apaixonadas. Essa parafilia é chamada de hibristofilia, é uma atração sexual ou afetiva por pessoas que cometem crimes, especialmente violentos. Ela é registrada com mais frequência em mulheres, que tendem a se interessar por criminosos famosos ou perigosos, embora possa ocorrer também em homens. Segundo os psiquiatras na época, João começou a apresentar sintomas de esquizofrenia, sintomas esse que começou a surgir após a sua prisão, já que não sofria dessa doença na época que cometia seus crimes. Após passar um bom tempo com a cabeça de molho na prisão, João começou a apresentar como um bom samaritano, demonstrando que ele estava arrependido. Tem até um vídeo que mostra o criminoso chorando em frente à câmera. Você arrepende hoje da sua vida de crime? Arrependo, a consequência era o crime, isso aí. Que dá o crime, não, o crime, fala pra esses caras que trabalham na rua roubando e matando aí, você abrir os olhos, que roubando na rua e morre na cadeia depois. Ou morre de velho, ou morre em briga com o companheiro. Os psiquiatras na época, vendo essa suposta mudança de João, ficaram convencidos e deram o criminoso como um apto a viver em sociedade, já que, supostamente, João não era mais perigoso, e no meu ponto de vista, as pessoas como João não mudam nunca, e no Brasil não existe pena de morte ou prisão perpétua para deixar essas pessoas eternamente presas ou debaixo da terra. Então, na noite do dia 26 de agosto de 1997, após cumprir os 30 anos previstos em lei, João Acácio ganhou sua liberdade para poder viver sua vida novamente, diferente de suas vítimas. O criminoso retornou para a cidade de Joinville e manteve uma certa popularidade. Agora, pessoas pediam seu autógrafo na rua. Enquanto isso acontecia, em vez de escrever o próprio nome ou apelido, ele simplesmente escrevia a palavra autógrafo. E aqui podemos ver 2 pontos totalmente impressionantes, seja as pessoas pedindo autógrafos para um criminoso, ou que as pessoas como João possam enganar tão facilmente o sistema e voltar a viver em sociedade como pessoas normais. E agora, em liberdade, João retomou a sua obsessão pela cor vermelha, com essa utilizada muitas vezes em suas vestimentas. O criminoso não tinha lugar para morar e foi acolhido por Nelson, que morava com a mãe. Poucos dias se passaram e João começou a realizar atos completamente repugnantes. O criminoso começou a agir de forma mais agressiva. Diversas vezes ele ameaçava a idosa e tentou por diversas vezes avanços sexuais contra ela. A cada dia que se passava, João demonstrava que quando estava na prisão usava uma máscara de bom samaritano. E a cada dia que se passava fora de uma cela, era um passo
espaço para voltar a cometer sua série de crimes. Exatamente no dia 5 de janeiro de 1998, após 4 meses e 20 dias de liberdade, João Alcácio foi assassinado com um tiro de espingarda durante uma briga em um bar. Conforme informações da época, João estava com Nelson e seu irmão em um bar, quando de repente uma discussão começou e o criminoso entrou em uma luta corporal com o irmão de Nelson, que sofreram um corte de faca no braço e diversas ameaças de João. Então Nelson, para salvar a vida do irmão, pegou uma espingarda e atirou no criminoso, que morreu quase que instantaneamente. Por esse homicídio, Nelson foi a júri popular e em novembro de 2004, Nelson foi absolvido pela justiça de Joinville, confirmando que o ato foi em legítima defesa. O bandido da luz vermelha virou referência no cinema, televisão e livros e música. Seus pertences estão em exposição no Museu do Crime da Polícia Civil em São Paulo. João Alcácio Pereira da Costa faleceu aos 55 anos de idade por disparo de arma de fogo. Seu corpo foi sepultado no cemitério de São Sebastião, em Joinville.